Olá, queridos! Boa noite! Sejam bem-vindos para mais uma live. Vamos aguardar o nosso convidado de hoje. Esperar a galerinha entrar. Galerinha tá entrando. Nosso convidado já tá aqui. Vamos lá, vamos lá. Olá! Olá, Paola. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Galera, Tudo bem? vamos novamente, vou falar novamente. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live. Semana passada nós tivemos uma semana inteira de lives sobre mulher negra, sobre educação antirracista, foi bem legal. E hoje eu convidei esse rapaz que ele irá falar com a gente sobre um assunto muito especial, que é sobre a cultura negra. Então, se apresenta aí. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, Paloma, todo mundo que está aí. Meu nome é Messias. Eu sou natural de Olinda, Pernambuco. Sou militante do Coletivo Negro Minervino de Oliveira e também sou criador de um canal no YouTube chamado Litera Negra, o rolê do povo negro na literatura, onde a gente tem a missão de popularizar a literatura de autores negros e autoras negras, construindo pontes entre as pessoas também. Então, todo mundo já conheceu o Messias, agora a gente vai direto ao ponto. Messias, conversamos sobre. Aí, já tem gente falando, Messias é brabo. Conversamos sobre Machado de Assis, né? Machado de Assis, não. Esqueci o nome agora. Monteiro Lobato. Conversamos sobre Monteiro Lobato naquele dia, né? Trocamos uma ideia Uhum. porque eu me deparei com a situação de que tiraram O Vento Levou da plataforma de streaming do HBO. E aí eu falei, gente, mas ok, vamos falar um pouco sobre isso, sobre o porquê um filme clássico foi retirado de uma plataforma de streaming. Opa, caiu tudo, Gravidade, menina, é foda. caiu. Tamo inteiro. Tá, graças a Deus. E aí, continuando. Por que um filme clássico foi tirado de uma plataforma de streaming? Como eles estavam retratando a escravidão? Eu queria que me desse mais ou menos o panorama, porque, assim, subentende-se que a academia de cinema, ela é racista, né? Mas como que se dá esse desdobramento? Porque é um filme clássico, nossa, super aclamado, ganhou Oscar e tal, tal. E agora, como as pessoas podem compreender isso? Tipo assim, devemos odiar O Vento Levou? Não devemos assistir? Como é a nossa postura diante disso? Uhum. Então, O Vento Levou é um filme que eu não assisti, então toda a construção do raciocínio aqui vai para além do Vento Levou, Tudo assim, bem. porque pelo que você fala, né, dessa produção, ela não é única no universo cinematográfico, né, muito pelo contrário. Estava até pesquisando um pouquinho sobre isso e tem um filme chamado, em inglês eu não lembro como é que fica, eu acho que é Birth of the Nation, mas em português ele ficou como O Nascimento da Nação, que Hum. conta a história dos Estados Unidos da América, né, sua ascensão e também ali né, a questão em busca das independências das colônias, e aí começa a narrar a história, né, a partir deles mesmos. E aí a gente acaba observando alguns estereótipos que recaem sobre as populações negras, que é muito forte nesse filme, e eu acredito que O Vento Levou não vá muito diferente disso, não vá muito longe. E aí a gente acaba tendo, né, uma das primeiras representações cinematográficas desses estereótipos que recaíram sobre as pessoas negras, como, por exemplo, a construção do mito do homem negro enquanto um estuprador, né, enquanto uma Uhum. pessoa violenta. Tem uma cena emblemática no filme em que uma mulher branca ela opta por saltar de um precipício, porque aquela era a única alternativa que ela tinha para se ver livre
daquela tentativa de estupro que estava sendo acometida por um homem negro, né? Assim, é um ambiente bem tenebroso que recai sobre todo o filme. Inclusive, eles apresentam a Ku Klux Klan como uma espécie de cavaleiros templários, né? Defensores da moral e dos bons costumes, assim por dizer. E aí eles acabam sendo retratados como os heróis da nação. E é Nossa. um filme assim que foi tão emblemático, né, no seu lançamento. Ele foi lançado, acho que foi em 1915, e durante a década de 1920 ele foi exibido por algumas oportunidades no Jardim da Casa Branca, para vocês terem uma ideia. Assim, né? Era uma propaganda, inclusive, do governo estadunidense sobre, né, o seu cotidiano. Uhum. E também, né, vendendo aquela imagem da Ku Klux Klan como os arautos, né, da sociedade branca. Uhum. E É, aí isso acaba pensando. Pode falar. não, sim. Não, eu só ia falar que em outras lives a gente conversou muito sobre essa construção racial nos filmes, nos desenhos, nas novelas. Eu até comentei que existe uma pesquisa muito boa da Faculdade UERJ, né, um grupo de pesquisa interdisciplinar, que faz um recorte sobre os papéis negros nos filmes de maior bilheteria do Brasil. E aí, quando você vai Uhum. analisar, os negros já não são a maior porcentagem do elenco. E quando eles fazem parte do elenco, eles só têm papel de bandido, de empregado, enfim. Então, eu queria que você citasse algumas obras de construção desse pensamento racial no sentido branco é o mais importante, negro é para baixo, e filmes que fizesse, não o contrário, mas tipo assim, valorizasse a negritude. Entendo. Pessoal, essa é uma questão muito profunda, né, que não dá pra gente passar por ela rapidamente, assim. Não, é. E me vem um documentário, enquanto você estava falando, que ele trabalha muito bem, assim, principalmente, né, uma análise que é feita das telenovelas no Brasil, Uhum. né, a partir do século passado, um documentário chamado A Negação do Brasil. A Que negação. aí é A Negação do Brasil. Vou deixar a indicação para o pessoal. Tem ele completo no YouTube, um documentário de um pouco mais de 1h30, que Uhum. vale muito a pena, inclusive para embasar tudo que a gente vai estar discutindo aqui também. Sim. Sim, a gente vê a construção, né, desses estereótipos, né, ao longo do século passado. Existia alguns papéis que eram sempre destinados às pessoas negras, né, e, enfim, como eu estava falando, eles estavam servindo para reforçar esses estereótipos. E aí vai desde da empregada doméstica, e aí a gente vê, né, umas variantes dessa empregada doméstica, desde aquela empregada doméstica falsa, mesquinha, né, intrometida, enxerida. Também a gente vê um outro estereótipo de empregada doméstica, que é aquela mamãezona, né? Um grande exemplo que a gente tem no Brasil é a tia Anastácia, que Hum, apesar dela comandar a cozinha e fazer todos os pratos que o pessoal do sítio comia, o livro de receita leva o nome da Dona Benta, né? E aí, né, a gente tem também o estereótipo do próprio Barnabé como, né, um ajudante da casa lá, um serviçal. E sobre os homens negros, esses estereótipos, assim, vão para além também, né? A gente já teve as representações deles tanto como jagunço, quanto, né, marginais, como ladrões, assaltantes, terroristas. E aí esse documentário ele vai analisar principalmente a partir do ponto de vista desse lugar que ocupa essas pessoas negras, né? Os papéis subalternos. Eu tinha até separado o nome aqui. Teve uma telenovela que, enfim, foi uma das telenovelas, foi a primeira telenovela mais conhecida na época, né? No final dos anos 50. Eu até perdi o nome dela aqui, rapaz. Mas tinha uma atriz principal, que era a Isaura Bruna. uhum. Isaura Bruno. Assim, ela era uma empregada doméstica nessa casa, nessa novela, e ela acabou ganhando, né, muita atenção, assim, era um personagem muito carismático, né, era tipo uma mãezona, e teve até alguns eventos para comemorar o final da novela, né, assim, tiveram convenções em São Paulo e também no Rio de Janeiro e em outras cidades, onde os atores e os diretores dessa novela iam falar com o público, né, para a exibição do último capítulo, por exemplo. E a Isaura, apesar de ter sido muito amada pelo público,
nos 6 anos que se seguiram, né, depois dessa novela, ela só veio trabalhar em mais 3 papéis e de pouca influência e de pouca repercussão também. Tanto que ela acaba morrendo vários anos depois, pobre, e antes de morrer ela passou, assim, seus últimos momentos de vida trabalhando enquanto doceira lá na Praça da Sé, em São Paulo. E aí ela morre pobre, falando também que assim ela carrega várias tristezas com ela por conta de todo esse apagamento que ela recebeu. E se a gente vai olhar para, né, outros segmentos da arte, como a literatura, por exemplo, a gente vai ver isso se repetindo em outras pessoas. Para além da tentativa de branquear o Machado de Assis, a gente tem um Uhum. comercial, por exemplo, em 2012, da Caixa Econômica Federal, comemoração dos 100 anos da Caixa, alguma coisa assim, ou 200 anos, não me lembro agora. Mas aí parece que eles, né, tava com um estoque sobrando de atores que representavam Papai Noel, e aí pegaram um desses atores e colocaram para representar o Machado de Assis. Então, quando você olha para o comercial, você pensa que, né, é sobre o Natal, mas o comercial é em fevereiro, é em março. Não tem nenhum Uhum. sentido de ter um Papai Noel ali interpretando o Machado de Assis. E assim, é uma coisa recorrente, né, principalmente do último século para cá, essa tentativa de branqueá-lo. E assim, hoje a gente saber que o Machado de Assis era negro, não só negro, como também abolicionista, assim, é fruto de muita resistência e de muita luta organizada por parte do movimento negro de resgatar a sua memória. Uma outra pessoa que acabou sofrendo com isso também foi a Maria Firmina dos Reis, Uhum. que ela é apenas a primeira autora negra e abolicionista, não só do Brasil, mas de toda a América Latina, né, ali em 1858, 1859, ela publica um livro chamado ah, Úrsula. Nossa, fugiu o nome dela aqui, mas o livro se chama Úrsula, onde ela acaba usando o plano de fundo de dois jovens brancos, que é a Úrsula e o Tancredo, para acabar abordando todo o cotidiano da escravidão. E, assim, era um livro muito chocante também, né? Não poderia ser diferente, falando sobre a escravidão. E ela não pôde nem escrever assinando o livro com o seu próprio nome. Ela assina aquele livro como A Maranhense. Uhum. E, assim, depois de vários anos, é, a Maria ela acaba falecendo ali por volta de 1917, cega e pobre. E por muito tempo ficou no esquecimento, até no final dos anos 60, um bibliógrafo acabar recuperando parte de sua obra e a gente chegar nela hoje também, né? Então, assim, a gente vai vendo, né, a partir também dessa análise do documentário, que não é algo restrito para as telenovelas, como também a gente vai estender, né, não é algo restrito para a indústria cinematográfica, para o que a gente assiste no cinema, mas também sobre o que a gente lê nos livros, né? A gente tem um número que dos anos 60 até agora, de todos os livros que foram publicados no Brasil, apenas 10% são de autores negros, Caramba! né? E se a gente for pegar também das maiores bilheterias, né, dos anos 70 até aqui, nenhum filme que ficou entre os 10 maiores, né, em número de público tinha algum diretor que era negro. Se a gente for falar sobre diretoras negras, Sim. então o número vai ser abaixo de zero, né? Vai estar na casa dos negativos. Uhum. Então, assim, para além, quando a gente não tem pessoas negras como autores da própria história, a gente vê barbaridades como A Casa do Pai Tomás, por exemplo, que foi uma novela da Globo. Ela passou em meados dos anos 60, que apresentava, né, foi a primeira grande telenovela que tinha vários atores negros contracenando na mesma cena, por exemplo. Só que aí o papel principal é dado para um homem branco, né? Eu esqueci o nome dele, mas inclusive foi talvez o último blackface das telenovelas brasileiras por conta da repercussão negativa que se caiu, porque a gente tinha um elenco com mais de 90% de pessoas negras que retratava a escravidão e o personagem principal, que era o pai Tomás, pegaram um ator branco, pintaram ele de negro, colocaram até algodão no nariz dele para ficar mais avantajado, colocava algodão também por volta dos seus lábios para que ele ficasse falando um negócio meio assim, sabe, como um negro meio que não sabe Sim. como tá falando, aquela visão bem estereotipada, né, do negro mesmo. E aí a gente tem coisas como essa, assim, ou como outros filmes que, assim, são meio cults,
mais recentemente, assim, que o pessoal até gosta, como Histórias Cruzadas, por exemplo, né? Esse título em português, no original, é o The Help, Não. né? Que mostra a movimentação de empregadas domésticas, todas negras nos Estados Unidos por volta dos anos 60, só que elas só conseguem ter alguma autonomia e algum direito à voz quando uma mulher branca dá essa oportunidade para elas, né? Que, assim, acho que a gente pode fazer um link direto com o final da escravidão no Brasil, que depois de seguir, assim, dezenas de anos de luta organizada dos movimentos de abolição, sabe? Tanto coletivas quanto individuais também, com a fuga de escravizados das senzalas, ou até mesmo o incêndio dessas senzalas por parte dos escravizados, Uhum. e até mesmo como figuras, como eu acabei de falar, da Maria Firmina dos Reis, ainda assim chega até a gente a história de Isabel como uma grande benevolente, como, né, uma providência divina que recaiu sobre nós e tivemos a bênção de ter uma princesa que se importava tanto com a vida dos negros, a ponto de assinar uma lei lá com 5 linhas e que ignorava qualquer tipo de reparação ou ressarcimento ou até mesmo abrir as portas para oportunidades, né? Porque liberdade não é só a gente se ver livre das correntes também, né? A gente poder pensar um futuro emancipado, um futuro livre de medo, como a Nina Simone falava também, né? Sobre liberdade é não ter medo. Enfim, aí tem essas representações no cinema. O mais recente é o Green Book, né, que fala da história de um músico de jazz nos Estados Unidos, que ele acaba contratando um descendente de italiano para ser seu motorista e, enfim, esse descendente de italiano, um homem branco, apesar dos seus preconceitos, ele vai se sensibilizando com a condição, né, de segregação que havia em vários estados do país, ainda nos anos de 1960, e aí ele vai assumindo uma postura de complacência para com aquele seu patrão negro, né? E aí a gente acaba vendo, né, a gente citou aqui 2 exemplos, mas a gente poderia citar vários outros, né, uma vez que o diretor, né, não é uma pessoa negra e vai falar sobre isso, vai se dedicar a produzir sobre isso, ou em outras palavras, se dedica a lucrar a partir da dor de outras pessoas. E aí a leitura são das mais variadas, as mais bizarras possíveis, né, como esses aí que a gente estava falando. Uhum. Eu queria que você esclarecesse um termo que você usou quando você falou sobre a casa do pai Tomás. Quando você pega um ator branco e o pinta coloca, né, os algodões, a pinta de Isso. preto. Como é que é o nome desse fenômeno? Isso se chama blackface, Blackface. é a blackface, né? E aí é um fenômeno que não é atual, assim, naquele primeiro filme que eu falei, O Nascimento de uma Nação, a gente já vê pessoas negras, na verdade, sendo, né, papéis de pessoas negras sendo interpretados por brancos que pintavam sua pele para atuarem como negros. Uhum. E, assim, isso a gente vê ainda hoje, né? A gente tem, acho que talvez um paralelo, esse aplicativo mais recente, né, do Face Apple, acho que é assim que se fala, que acaba, né, mudando o gênero das pessoas, né? Eu não cheguei a fazer, mas eu vi que tá no hit da internet aí, várias pessoas compartilhando como é que seria sua imagem, né, você homem agora como uma mulher, você mulher enquanto um homem. Às vezes a gente acaba usufruindo, né, desses aplicativos que a tecnologia nos oferece, mas acaba talvez não alcançando a dimensão de tudo isso, né? Eu acho que tem coisas que estão muito escancaradas, como, por exemplo, todas as fotos que eu vi, né, da mudança. A pele acaba sofrendo um leve branqueamento, né? Assim, as pessoas negras já não são tão negras. Isso não é uma particularidade desse aplicativo, né? A gente vê vários filtros que tendem a clarear a pele das pessoas. Então, uma coisa é eu no ao vivo, outra coisa sou eu no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, com assim, vários megas de filtros cobrindo minhas fotografias, né? E Uhum. aí isso é uma coisa que acaba perpassando, né, várias áreas da nossa realidade, como acontecia, né, no próprio cinema, que assim, não era um aplicativo, era apenas o pó branco mesmo que as pessoas brancas, né, as pessoas ou pó preto para ficar com a pele mais escura,
E aí isso é uma coisa muito corriqueira na indústria cinematográfica, principalmente nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil também. E isso aconteceu tanto no cinema quanto nas telenovelas, como a gente observa na novela do Pai Tomás, né? Na Casa do Pai Tomás. Uhum. É, o Carlos falou duas coisas. O filme Harriet, que é sobre a história daquela escrava, que eu tenho um ponto para falar sobre esse filme, porque a música desse filme, que eu não lembro o nome, mas que foi belamente interpretada pela própria atriz, que ela também canta, né? E aí houve uma grande repercussão, porque foi a música do Elton John que ganhou o Oscar, né? Uhum. E entre essa música do Elton John e a da Harriet, era muito claro que a da Harriet deveria ganhar. Não só pelo movimento negro, por pessoas leigas, não. Muitas pessoas importantes do cinema internacional estavam falando a contínua história da escravidão, da abolição da escravatura, e eles optaram pelo Elton John. Então, esse já é um exemplo clássico de que sempre que tiver um ou outro, vão escolher a música do cara branco. Então, eu mencionaram outro aqui, Infiltrados na Clã, que eles dão um exemplo de blackface nesse filme, Uhum. né? Hold On, isso aí, Hold On, essa música é bela, bela, bela. E a música do Elton John ganhou. Enfim, gostaria também de falar um pouquinho sobre apropriação cultural, no sentido de que não quero falar sobre apropriação cultural assim, pode usar trança, não pode usar trança, não sei o que não. Queria que você explicasse pra gente o sentido de apropriação cultural no todo, sabe? Porque assim, a gente está falando de cultura negra. E as pessoas usam as coisas e não sabem. E a indústria da moda vai, pega e vende aquilo como se fosse de forma estética, né? Então vamos conversar um Uhum. pouquinho sobre a apropriação cultural assim no todo. Tá. Acho que para a gente conversar sobre apropriação cultural, a gente precisa voltar algumas casas, né, na história, Sim. discutir a própria noção que a gente tem de cultura, como é que ela se estabelece. Assim, a gente tem no Ocidente, né, a trajetória da cultura sendo introjetada a partir do ponto de vista do colonizador. Sim. E aí isso a gente tem vários exemplos, assim. Todos os movimentos na história que, né, se seguiram logo após as conquistas, né, com grandes aspas para essas conquistas, que na verdade foi extermínio de povos e culturas próprias inteiras, a gente tem o que a gente chama na história de o fardo do homem branco, né, Uhum. quando principalmente o europeu ele introjeta para si essa missão universal de levar a civilização para os quatro cantos da Terra. Sim. E aí a gente tem vários exemplos, né, desse movimento de roubo, né, de expropriação da terra de outras pessoas. E, né, porque não é só fincar uma bandeira na terra e fazer ela ser sua, né? E aí a gente tem, assim, vários exemplos mesmo, assim, eu fico pensando nos Estados Unidos, por exemplo, quando invadiram as Filipinas no final do século XVIII. Eles provocaram um extermínio de mais de 500.000 de pessoas. E logo em seguida eles enviaram um exército de professores para educar o filho das pessoas que eles tinham matado. Então, aquelas instituições de ensino que foram estabelecidas posteriormente a isso, né, obviamente elas tinham a ideologia dominante. Então, os filipinos estavam sendo educados e crescendo enquanto cidadãos do Império, né, do Império estadunidense. Isso Uhum. acontece em várias outras localidades também, não é uma particularidade dos Estados Unidos, mas é um fenômeno, né, das principais potências imperialistas. Na Índia, por exemplo, quando, né, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, domina todo aquele país, por sua vez, eles instauram também um exército de professores, eles colocam o inglês como a língua oficial e eles redefinem o conceito de cultura, né? Porque cultura, quem tem eram eles, os civilizados. A, né, o que os indianos, o que os africanos tinham, o que os povos nativos da América tinham, era obscurantismo, né? Eram crenças, eram feitiçarias, enfim, não era nada que pudesse ser provado e apalpado. Isso é, como estava falando, não só dos Estados Unidos, também não é só da Inglaterra, a gente vê isso acontecendo
né, em todas as colônias francesas, por exemplo, tanto na África quanto espalhadas pela América também, né? Tem um autor que eu gosto muito, chamado Frantz Fanon. Ele é natural da Martinica. E aí o Fanon, né, quando nasceu a Martinica, era uma colônia francesa. E aí ele vai contar pra gente que ele cresce com tanto as instituições de ensino quanto, né, as repartições do Estado, como a própria família ensinando para ele que ele era francês. Aí o Fanon cresce, faz 18 anos e, assim como vários outros negros de todas as colônias espalhadas pelo mundo, foram compelidos, né, foram forçadamente obrigados a lutar pelo país da metrópole, né, pelas suas potências, na Segunda Guerra Mundial. O Fanon é uma dessas pessoas, ele é enviado para o fronte norte, na Argélia, né, na África, e aí acaba se deparando, né, assim, faz parte de um regimento de pessoas negras com pessoas brancas também, mas já há aquela dicotomia, né, entre a cor da sua pele, enquanto ele e os seus colegas negros eram colocados para ir na frente de batalha como bucha de canhão, as pessoas brancas ficavam mais para trás. Só que aí o choque se dá mesmo quando, com 19 anos, o Fanon vai para a França para estudar medicina. E lá na França ele descobre, através dos franceses naturais de Paris, que ele, Fanon, não era francês ou não era tão francês assim por conta da sua cor da pele. Aquilo acaba gerando uma experiência para o Fanon transcendental, né? Ele acaba fazendo psiquiatria e no seu trabalho de conclusão de curso ele escreve, né, aquele TCC chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, que aí vai falar sobre esse não lugar do negro do mundo, né, de você crescer se entendendo enquanto uma coisa e quando você sai daquele lugar que é seu lugar comum, né, entre seus pares, você vai para um outro lugar e aí você acaba tendo um choque de realidade e se descobrindo como um negro no mundo, né? E assim, o que é esse lugar do negro no mundo, né? É uma ausência de lugar. O Fanon vai falar sobre isso. É um livro que, inclusive, aquele TCC, uma história interessante sobre ele é que o seu orientador disse que estava apaixonado demais aquele escrito e que ele não ia aceitar aquele trabalho de conclusão, que ele tinha que fazer uma outra coisa. Aí o Fanon, injuriado, vai para casa. 2 semanas depois ele volta com um outro TCC e aí ele acaba ganhando 10, né? Um TCC bem positivista, bem do jeito que a academia estava pedindo e principalmente que não, né, batesse tanto nos brancos como o Pele Negra, Máscaras Brancas se propõe. Até porque, né, eu acho que brancos têm alguma aversão, historicamente falando, a qualquer história onde eles não sejam salvadores, Isso, né, ou, enfim, defensores da moral e dos bons costumes. isso. É muito interessante, eu estava até vendo um filme, o título é em inglês, eu não lembro agora, mas é sobre 4 veteranos da Guerra do Vietnã, 4 homens negros, que eles acabam voltando para o Vietnã para recuperar a alçada de um dos seus companheiros e também um ouro que eles haviam escondido por lá. E aí vai, né, a gente acaba observando as dicotomias dessa história, né? Assim, quem está contando a história, né? Partindo sempre do ponto de vista de Hollywood, que por sua vez recebe milhões de dinheiros todos os anos por parte do governo dos Estados Unidos, justamente para manter a narrativa do herói, né? A narrativa como arautos da liberdade e terra das oportunidades. Só que aí o filme é do Spike Lee e como sendo do Spike Lee não poderia ser diferente, há aquela contradição clara, né? Em um momento do filme, por exemplo, eles acabam colocando uma coisa que aconteceu mesmo, né? A rádio do Vietnã do Norte, durante a guerra, assim, 24 horas depois do assassinato de Martin Luther King, eles fizeram uma transmissão ao vivo para os soldados dos Estados Unidos, os soldados negros, e aí eles falavam que há 24 horas eles receberam a notícia de que o irmão deles de cor, Martin Luther King, tinha acabado de ser assassinado por um homem branco na terra deles e que vários dos seus irmãos e irmãs estavam se rebelando contra aquele assassinato, estavam ocupando as ruas e, por sua vez, os Estados Unidos, o governo, estava colocando a Guarda Nacional para reprimir aquelas pessoas.
Então, eles, né, negros, soldados estadunidenses, estavam ali aos interesses do Império dos Estados Unidos, né, contra os vietnamitas, e enquanto na terra deles, o próprio país deles estava descendo o cacete, né, propriamente. Então, a gente acaba tendo essas contradições esfregadas na nossa cara, né? Como os Estados Unidos o tempo todo se vender como terra das oportunidades, terra da liberdade, mas a gente se pergunta, né? Qualquer pessoa com um mínimo de moral deveria se perguntar: liberdade para quem e oportunidade para quem? Quando hoje, por exemplo, sim, são mais de 2 milhões de pessoas que fazem parte da população carcerária nos Estados Unidos, um número que aumentou exponencialmente, principalmente nos últimos 30 anos, a partir de Reagan, com a sua política, e o Nixon também, né? A sua política de guerra às drogas, que era uma guerra declarada à população negra e à população pobre, né? Porque enquanto a cocaína continuava rolando solta em Beverly Hills, né, em várias outras localidades, né, de maior poder aquisitivo, a maconha ou o crack era disseminado entre as periferias e era essa droga que a polícia procurava, né? Na verdade, não estava interessado na droga, mas numa forma de reprimir as comunidades negras e pobres, por sua vez, também. E, assim, é um filme interessante, principalmente quando a gente tem toda uma indústria trabalhando para essa propaganda, né, de Estados Unidos como o defensor da moral na Terra, quando, na verdade, assim, eu estava falando do número de pessoas trancafiadas hoje, né, na população carcerária dos Estados Unidos, tem mais pessoas negras e latinas presas hoje lá do que havia na época da escravidão. Uma coisa que o Brasil acaba repetindo, porque a gente tem uma particularidade em repetir vícios coloniais, né? Ou é de Portugal, ou dos Estados Unidos, ou de alguma outra grande metrópole. É uma síndrome de vira-lata que a gente não larga. E aí, no Brasil, por sua vez, existe, né, assim, em março, a gente tem um número de mais de 865 mil pessoas presas no sistema carcerário no Brasil. É E a essas, terceira por maior sua vez, população carcerária do mundo. e é um número assim que está crescendo exponencialmente e que nos próximos 10 anos vai estar rivalizando com os Estados Unidos sem muita dificuldade, Isso. né? Já passou a Rússia e eu acho que só está atrás da A China. China e dos Estados Unidos. Perdão, perdão, é os Estados Unidos, Rússia, Brasil e China. O Ah, Brasil já ultrapassou a China, que tem mais de 6 vezes a sua população. não, eu pensei que fosse Estados Unidos, China e Brasil. Eu vi num site recentemente, então devo estar desatualizada. Não sei. Mas É, enfim, é. ficam esses três países, né? Durante muito tempo, era os Estados Unidos, a Rússia e a China, e Uhum. aí o Brasil correndo sempre por fora, ali em quarto lugar, até conseguir agarrar, né, o seu pódio, né? O que parece ser o objetivo do Brasil, né? Essa sua busca por pódios, porque a gente já está em segundo lugar, né? No país que mais morreram pessoas por conta do coronavírus. E, assim, se a gente for falar no ranking de desigualdade, o Brasil está rivalizando ali o pódio com os próprios Estados Unidos. Uhum. Então, aí essa noção de cultura a gente tem que observar a partir de quem está pregando essa cultura. E aí o Fanon, voltando a ele vai trabalhar muito sobre essa questão de descolonização do nosso pensamento. Porque Uhum. para além de colonizar nossas terras e o nosso corpo, assim, há um trabalho assim, nos últimos 100, 200, 300, 400 anos, pelo menos aqui no Ocidente, né, dessa colonização do pensamento. Então, por isso que a gente acaba vendo pessoas negras, né, ou pessoas brancas pobres, quando tem o mínimo de poder ou, né, de ilusão de poder, acabar se comportando enquanto patrão e oprimindo seus pares que até ontem estavam na mesma condição que eles, né? É verdade. Ih, deu uma travada. Peraí. Travou. Messias. Estou aqui, tá me ouvindo? Agora tô, é porque deu uma travada. Voltou. Messias? Voltou, pode falar, estou aqui. Tá, show. Então, como você explicou de uma forma incrível, meu caderno tá aqui, ó. Tem sempre um monte no caderno, toda eu vou anotando tudo. Que a apropriação cultural ela é muito mais de
Pode usar trança ou não pode usar trança? Pode botar turbante ou não pode usar turbante? Apropriação cultural é algo intrínseco, porque a gente já nasce com com esse cenário diante de nós, né? A gente já nasce com Uhum. essa ideia do colonizador. A gente sempre ouve a narrativa do colonizador. A história da escravidão foi sob a perspectiva do colonizador. A história da abolição foi sob a perspectiva do colonizador. Como você bem falou, a princesa que salvou, né, os pobres, os escravos. Ai, meu Deus, que bom. Então a gente nasce com essa perspectiva. Então, é importante compreender o que eu aprendi com você hoje foi algo muito enriquecedor, porque às vezes a gente se prende em debates pífios, né? A gente se prende em. Ah, mas com bobeira. Quem se importa com esse negócio de atores negros, atores brancos? Né? É todo mundo igual. Quando a gente for ver o filme, a gente vai rir da mesma forma, sendo ator negro, sendo branco. É tudo. Mas as pessoas precisam compreender que nós fomos doutrinados. Bem, desliga o fogo aí, por favor. Oi? Desculpa, era só para desligar o fogo aqui. Ah, Que tá. o cuscuz estava no fogo. Não tem problema, não. Então a gente foi doutrinado a isso. E você com uma fala, tanto lá da Índia, né, que você falou sobre a Grã-Bretanha, falou sobre os Estados Unidos, vem falar também sobre a África do Sul, porque na época do apartheid, nas escolas, eles só aprendiam coisas para poder ter esse pensamento de oprimido, trabalhador e a vida é só essa, tá ótimo. Então, são vários exemplos de que a doutrinação sob a perspectiva do colonizador, ela foi ferrenha e até hoje isso se perpetua. Que apesar de não termos leis, eu falei isso em várias lives, apesar de não termos leis no papel, nós temos convenções sociais que aprovam as segregações, né? E isso vai Exatamente. desde do filminho que a gente bota para o nosso filho, para o nosso sobrinho assistir, que tem a princesinha, que tem o heróizinho branco, até filmes de grandes produções, como você bem citou. Eu queria ressaltar mais uma coisa também sobre a importância dessa live, para as pessoas começarem a entender que o racismo não está só quando te impedem de trabalhar ou quando te discriminam quando você vai a um local público. O racismo ele está entranhado em todas as esferas da sociedade. O simples fato de você ter uma novela de época famosa, imagino eu, com um ator branco que foi pintado com a pele preta, colocaram algodão, isso já é uma ofensa grandiosa, porque existem diversos atores negros qualificados. Então, a história de que é uma bobeira, de que todo mundo é igual, ela precisa ser desconstruída. E eu agradeço a você, Messias, pelo seu trabalho através das participações dos movimentos, através do seu canal no YouTube. Depois você me manda que eu vou... É Litera Negra mesmo, né? Litera Negra, tudo junto. Litera Negra, isso. É o canal do YouTube do Messias. Ele comenta sobre livros, sobre filmes, não é isso? Sobre livros de autores negros, de autoras negras. Isso, alguém falou, a indústria cultural foi pautada por brancos, isso sob a perspectiva do colonizador. E o trabalho do Messias, ele é incrível por isso, porque ele vem desconstruindo isso na nossa mente. Porque a gente pega um livro, vou ler Angela Davis. Vai ler Angela Davis, mas se você não tiver uma ideia do contexto social e de tudo que a Angela Davis, estou falando da Angela Davis que é a mais famosa, né? Virou modinha, né? Se você não tiver essa noção, você vai ler Angela Davis, vai falar Angela Davis, aí vai postar foto no Instagram, estou lendo Angela Davis, agora eu sou politizado, entendo tudo de luta negra, yes. Não é assim, não é assim. É preciso pegar lá de baixo para a gente entender toda a estrutura para chegar nessa conclusão. O Fanon, ele só conseguiu publicar esse livro depois que ele concluiu o doutorado dele, por exemplo, né? Ele precisou correr toda a corrida acadêmica para poder conseguir lançar algo que ele já queria lançar há muito tempo. Então, Messias, não sei se você quer falar alguma coisa, não sei se a galera quer perguntar alguma coisa para o Messias, é porque a gente já está chegando ao final, já são 7h39, mas eu queria desde já agradecer o seu trabalho. Quando a Clarissa indicou você, eu falei assim, nossa, comecei a acompanhar o seu canal, comecei a acompanhar a sua página no Instagram.
E eu recomendo muito, tá, gente? Porque eu tinha uma perspectiva de Monteiro Lobato, tinha. Mas quando ele fez um vídeo sobre presidente branco, não foi? Presidente Negro. Presidente negro, é isso aí, presidente branco, presidente negro. Eu falei, nossa, aí vi umas postagens também no Facebook que falaram sobre isso. Inclusive a Sheila está me assistindo, a Sheila é minha tia. A gente teve uma discussão interessante sobre Monteiro Lobato no Facebook, justamente porque eu vi seus vídeos. Então abre a Uhum. nossa mente. Entendeu, Messias? Abre a nossa mente, porque a gente conhece o básico, vamos supor, né? Aquela literatura clássica para você iniciar o estudo do movimento negro. As famosas, Bell Hooks, Angela Davis, e tem aquela Patrícia Hill Collins, né? Tô militando. Mas você Uhum. vai no profundo. Ah, Sheila aí. Oi, tia, a gente Uhum. estava discutindo sobre Monteiro Lobato, tô falando. Oi, Sheila. E aí, estou aqui. E aí eu estou explicando que essa é a sua luta e essa luta é muito importante. Messias, eu te agradeço de todo o meu coração. Vou ser fiel Nada, lá no seu imagina. canal. Anotei todos os filmes que você indicou, Uhum. documentários, livros. Eu vou ler com certeza. Assim, eu queria deixar ainda a recomendação, né? Acho que trabalha muito junto disso que tudo que a gente está conversando. É um outro documentário chamado A Revolução Não Será Televisionada. É sobre o golpe, um dos vários golpes que tivemos na Venezuela, né? Orquestrados pelos Estados Unidos, diretamente da Casa Branca, onde Uhum. tentaram, né, tirar do poder o Hugo Chávez. E aí acaba mostrando a repercussão de toda a mídia, né, não só na Venezuela, como no Brasil, na América Latina como um todo, nos próprios Estados Unidos também, apresentando aquilo como uma tentativa de venezuelanos de toda a opressão que o Hugo Chávez estava colocando ali sobre eles, quando na verdade foi mais um golpe dos vários golpes que tiveram orquestrados pelos Estados Unidos na América Latina. Fica a recomendação. Você falou um pouquinho da Angela Davis, assim, apesar dela ter seu nome no hype, eu acho que as pessoas acabam se limitando a ler algumas frases soltas dela, como Isso. numa sociedade racista não basta você não ser racista, você precisa ser antirracista. Eu queria também dizer que não basta a gente ficar pegando frases soltas nem dela, nem de nenhum outro autor. É importante a gente se dedicar a estudar a obra desses autores. Fogo nos Racistas é legal, inclusive gosto, mas já pensou se a gente se dedica com o mesmo afinco a estudar, né, toda a Isso. produção que a duras custas chegou até a gente? E é uma coisa que a gente ou tenta fazer lá no canal, que é ambientar as pessoas do lugar que o autor vem, né, de toda a sua trajetória, do momento, do que estava acontecendo no mundo quando aquele livro é publicado e suas Isso. repercussões, né, para o tempo presente. Eu acho que quando a gente tem acesso, né, eu penso muito na literatura como a poesia, para além de gêneros textuais, eu vejo essas coisas como forças, né, como linguagens da nossa subjetividade, e quando essa subjetividade vem a partir de autores negros, autoras negras, a gente tem a possibilidade de ficar juntando peças de vários quebra-cabeças para poder construir um mundo melhor, um mundo que a gente sonha, né? É isso que a gente tenta fazer um pouquinho lá no canal, facilitando esses acessos. Acho que vem muito disso, né, de ter sido um livreiro por vários anos e de ter tido pouco acesso também na época, né, com literatura negra. Nas livrarias não existe, há raras exceções, uma parte específica para autores negros. A gente acaba vendo eles muito soltos, Todos. né, ligados pelo sobrenome, e aí a gente acaba nem sabendo a cor desse autor ou até mesmo o gênero. Eu tenho até uma experiência pessoal de por algum tempo pensar que Mia Couto era uma mulher negra africana, sabe? Isso. Isso. Quando eu joguei no Google, eu vi que era um velho branco biólogo. É, eu também tive É, isso. então é importante a gente pegar o livro, dar uma googada lá, ver de onde é que está vindo o autor, ver a cara dele, ver a quem ele está escrevendo, por exemplo. A gente tem uma autora que, a Hannah Arendt, por exemplo, que ela escreve vários, várias coisas tendenciosas, né, para dizer o mínimo, quando na verdade assim, ela estava escrevendo enquanto recebia dinheiro da CIA para falar sobre totalitarismo, para colocar no mesmo campo ideológico nazismo e o comunismo, né, como equiparando essas duas coisas, quando assim não faria nenhum sentido uma pessoa
fazer uma produção dessa, né? Assim, tirar isso, vai tirar da onde? De vozes da cabeça? Assim, para além das vozes da cabeça, havia também dinheiro no bolso que vinha de uma propaganda estadunidense que, assim, a gente estava no fervor da Guerra Fria, havia propaganda dos dois lados, mas o que chega até a gente é toda a produção que vem de alguma forma financiada pela Casa Branca, por Washington. Enfim, a gente poderia falar muito mais coisa, mas eu entendo também que tem limite para a live. Mas acessem lá o canal Litera Negra, Rolê do Povo Negro na Literatura. Tem no YouTube e todas as redes sociais também. Gente, deixa eu agradecer aqui ao meu tio também que está assistindo. Minha família, ela está presente em todas as minhas lives. Eu gosto disso. Meu tio Carlos. Queria agradecer a participação de Caru Albuquerque, que ele interagiu com a gente a live toda. Muito obrigada, tá? Gostaria de agradecer também outra pessoa que interagiu com a gente a live. Adoro Mia Couto. Ah, oi, Vânia. Eu também Agradecer. gosto muito do Mia Couto. E quem também falou, minha tia, Mia Couto é um escritor moçambicano, mas é sobre isso mesmo que a gente estava conversando, porque como não tem esse Uhum. recorte de gênero e tal, eu achava que era uma mulher e ele também, enfim. Thaís, obrigada, gente. O Gabri.ruá. A live vai ficar salva assim, tá bom? Pode ficar tranquilo. Se você perdeu o início, Show. a live vai ficar salva. Messias, mais que um prazer, uma honra tê-lo aqui no Instagram da Casa Viver. Espero poder chamá-los em outras oportunidades, porque você, aulas e aulas que você dá. Grande beijo para E de você. graça, gente. É verdade, conteúdo de ponta e gratuito. É Beijo. verdade. Gente, Obrigada. valeu. Um beijo e viva o Rolê do Povo Negro na literatura. E acessem o canal do Messias, @literanegra, né? @Litera Negra, esse mesmo. Isso aí. Então, beijão, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.